Você sabe qual é a diferença entre o raio, relâmpago e o trovão? Como eles se formam? O corpo humano pode avisar se está sendo alvo de um raio. E aí, sabia disso? Claro que não, né? E aí, se você receber esse aviso, como fazer para se livrar dessa descarga elétrica? Bateu a curiosidade? Venha comigo que vou te mostrar. Pessoal, fala sério, só por essa introdução, esse vídeo aqui já tá valendo joinha, né? Deixa lá, viu? Não esqueça não. Vou falar primeiramente da composição da nuvem. A nuvem é praticamente partículas de água, líquidas e muitas delas cristais de gelo. Essas partículas começam a se atritar umas contra as outras e aí esse atrito começa a gerar carga elétrica. Basicamente é assim. A parte inferior da nuvem fica eletrizada negativamente, enquanto que a parte superior começa a aparecer pequenas cargas positivas. O ponto mais próximo dessa nuvem tende a ficar eletrizado positivamente. Por exemplo, uma árvore ou até mesmo se for um campo aberto, o próprio chão começa a se eletrizar positivamente. Depois do acúmulo dessas cargas opostas, negativa e positiva, ocorre aí uma atração. Agora veja bem, essa atração faz sair uma faísca elétrica da nuvem, ou seja, de cima para baixo, e faz também sair uma pequena faísca elétrica de baixo para cima. Então, o encontro dessas duas faíscas abre aí as portas para descer uma avalanche de elétrons, o qual chamamos de raio. Então veja, pessoal, o raio, na verdade, é o efeito elétrico. Aquilo que a gente enxerga, o efeito visual, é o que nós chamamos de relâmpago. Só que, tempos depois, ouvimos um estrondo, que é o trovão. Agora veja bem, todos os três ocorrem ao mesmo tempo. Se não fosse o ar, veja bem, entre a nuvem e a terra, se não fosse o ar, o raio desceria em linha reta. Mas observe que ele faz aquele zigue-zague. Aquele zigue-zague ali são as partículas do ar tentando frear o raio. Como ele é muito intenso, ele acaba quebrando as moléculas de ar, ionizando todas elas que estão ali pelo caminho. E a quebra dessas moléculas, o estouro delas, provoca um barulho, o qual chamamos de trovão. A gente ouve tempos depois por conta que é um efeito sonoro, viaja na velocidade do som, enquanto que o relâmpago ocorre de forma instantânea porque viaja na velocidade da luz. Pessoal, quanto maior as nuvens, maior é a chance de raios mais intensos, como por exemplo as nuvens gigantescas conhecidas como cumulonimbus. São as nuvens que podem gerar descargas elétricas astronômicas. Tais nuvens podem produzir descargas elétricas que percorrem distâncias terríveis. Lembrando que o raio não acontece apenas de cima para baixo, ele pode também formar espécies de raízes e ir para as laterais, como uma cumulonimbus pode estar a uma distância de, por exemplo, 900 quilômetros de um alvo. Isso é possível, né? Estamos falando aqui de nuvens gigantescas e de cargas elétricas extraordinárias. Também, pessoal, pode ocorrer raios no deserto, nas tempestades de areia. Observe que interessante, as partículas de areia atritando umas contra as outras também gera eletricidade. Olha que interessante, a formação de um raio sem haver partículas de água, sem haver nuvens, só tempestade de areia. Isso também é possível e já foi registrado diversas e diversas vezes. É importante registrar o poder das pontas. Pessoal, se tivermos duas árvores, uma toda folheada e a outra sem folhas, aquela árvore que está sem folhas, só com os talos secos, é a mais propícia a receber uma descarga elétrica, porque tem pontas. Nas pontas que estão apontadas para cima, é onde se formam cargas elétricas positivas mais rapidamente. Possivelmente será esse o alvo do raio. Observe o formato de um para-raios, vai ter sempre as pontas para cima. E aí, já ouviu dizer que espelho atrai raios? Pessoal, isso é um mito, não tem comprovação científica. O espelho reflete a luz e muitas pessoas que já testemunharam um raio ali próximo, ao ver a claridade sendo refletida pelo espelho, tem a impressão de que o raio caiu dentro da casa, mas na verdade o espelho apenas reflete a luz. Agora é claro
que na era colonial, por exemplo, os espelhos geralmente ficavam ali dentro de uma moldura metálica, encaixotado em uma moldura metálica. E os metais são excelentes condutores. Então já houve muito isso, dessa parte metálica acabar atraindo o raio. Mas não foi o espelho em si, e sim a moldura metálica que estava ali. Então sim, os metais são excelentes condutores. Então atrai o raio com uma certa facilidade. Assim como a água também pode atrair. Geralmente, pessoal, os pontos mais altos serão aqueles mais próximos da nuvem. Então, são os pontos que tendem a atrair o raio com mais facilidade. Agora, e se você estiver em um campo aberto? O ponto mais alto vai ser você. E aí, como perceber que você está sendo o alvo de um raio? Pessoal, os nossos pelos, são muito sensíveis. Então, se você estiver sendo o alvo do raio, possivelmente os seus pelos começarão a se arrepiar, porque eles estão ficando eletrizados positivamente. E acima de você tem uma caixa d'água gigantesca eletrizada negativamente. Então, se estiver tendo essa atração, seu corpo começa a arrepiar. Se você perceber isso, você precisa se defender, tem que se salvar. Vamos ver? Você deve ocupar o menor espaço possível. Então, fique apenas na pontinha do pé, curva bem o corpo para não formar pontas, pode pôr a mão no ouvido para evitar ouvir algum barulho muito forte, ou então fique assim, na posição como se estivesse rezando. E é claro, se souber rezar, pode rezar. Se você estiver dentro de um carro e esse carro for o alvo de um raio, por favor, não saia do carro. Olha, o carro funciona como uma gaiola de Faraday. Então, quando ele é atingido por um raio, a descarga tende a se espalhar para a parte externa e não para a parte interna. A parte interna você fica protegido. Agora, se o carro receber uma descarga e se espalhar para a parte externa e você, no auge do desespero, abrir a porta e tentar sair correndo, aí é quase suicídio. Então, por favor, fique dentro do carro e aguarde um certo momento. Depois você sai. E não esqueça, pessoal, o perigo não é o trovão. Tem muitas pessoas que têm mais medo do trovão do que do próprio raio. O trovão é um efeito sonoro. O que faz o estrago mesmo é o raio. O raio também, pessoal, não é só estrago, É um dos fenômenos naturais mais lindos de se observar. E também, quando ele cai na Terra, ele fertiliza aquele local. Até porque esse arraste que ele faz na atmosfera, ele traz também consigo vários íons, inclusive de nitrogênio. E aí, você já foi testemunha de algum raio? Já conhecia essas curiosidades? Esse vídeo despertou mais curiosidades em você? Pessoal, se gostou desse tipo de vídeo e se quiser que eu produza mais vídeos assim, deixe nos comentários e até a próxima.